Fala galera, beleza? Professor Fábio Severo na área novamente. Essa é a aula 5.2, que é a sequência da aula 5.1, onde eu estou resolvendo um exercício de cinemática um pouco mais complexo do que o da aula 5.1, ok? Então, essa aula vai focar num exercício que vai tratar de utilizar duas partículas, então é um exercício um pouco mais complexo, uma aula mais complexa do que a aula 5.1, beleza? Nós vamos usar o mesmo método que a gente usou na aula 5.1. Show? Então, bora lá para o exercício 3. Vamos que vamos. Here we go! Exercício 3 aí. Então, esse é um pouquinho mais complexo, né? Então, vamos fazer a primeira leitura lá. O carro A parte do repouso em t igual a zero e move-se ao longo de uma estrada reta com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado até alcançar uma velocidade de 27 metros por segundo. Depois disso, ele mantém essa velocidade. Quando t igual a zero, o carro B, localizado 2 km distante, está se movendo ao encontro do carro A, com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Determine a distância percorrida pelo carro A quando eles passam um pelo outro e o tempo necessário para que o carro A passe pelo carro B. Então, é um exercício que eu adaptei lá do Hibbeler, e aí tem um esquemático, né? Então, observe, o veículo A parte do repouso, vai se movimentar aqui para a direita. O veículo B já está se movimentando inicialmente para a esquerda, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ok? Então, agora nós vamos fazer uma segunda leitura, com mais cuidado, anotando todas as informações de cada um dos móveis. Então, este exercício já é um pouquinho mais complexo, porque aqui nós temos dois móveis, duas partículas. Ok? Então, vamos lá. Bom, então a primeira informação aqui do enunciado é: o carro A parte do repouso, né? Então vamos anotar aqui as informações do carro A. Então, carro A. Aí. Então a velocidade inicial do carro A é zero, certo? Pronto, essa informação está aí no enunciado. E move-se ao longo de uma estrada reta com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do carro A vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Veja que o enunciado não disse se essa aceleração é constante ou não. Mas não há outra forma de proceder a não ser que essa aceleração seja constante. Então, vamos assumir que esta aceleração é constante, ou seja, que o carro A está desenvolvendo um movimento uniformemente variável, ok? Durante este intervalo de aceleração. Aí ele diz, até alcançar uma velocidade de 27 metros por segundo, e ele diz que depois disso, ele mantém essa velocidade. Então, a velocidade final do carro A é de 27 metros por segundo, né? E após isso, mantém esta velocidade, certo? Aí. Beleza. Então, essas são as informações do carro A. Aí ele diz lá, quando t igual a zero, o carro B, então vamos colocar aqui o carro B, né? O carro B. Quando t igual a zero, né? Ele tem uma posição S0 de 2 quilômetros, não é isso? Que equivale a 2.000 metros, né? Já vamos transformar aqui tudo para metros, certo? Beleza, daqui a pouco a gente vai ver a questão do referencial. Referencial de movimento, né? Aí ele diz, e está se movendo ao encontro do carro A com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, o carro B tem uma velocidade de 20 metros por segundo, certo? Constante. Né? Se é constante, significa que o veículo B está desenvolvendo um movimento uniforme. A velocidade do veículo B, do carro B, é constante, certo? Daqui a pouco a gente vai ver que tem um detalhe aqui neste 20 metros por segundo. Agora, vamos às incógnitas do exercício, né?
Então, as incógnitas do exercício são: qual é a distância percorrida pelo carro A quando eles passam um pelo outro, certo? Então, ele quer saber qual é o ΔS que o carro A tem que desenvolver até que os veículos se encontrem. Até o encontro. Quando eu falo encontro, é um veículo passar pelo outro, não é isso? Ok? Beleza. E o tempo necessário para que o veículo A passe pelo veículo B, né? E o tempo necessário também é a incógnita, certo? Ou seja, basicamente nós temos um veículo vindo de um lado, outro veículo vindo do outro. Só que esse veículo parte do repouso e esse já está em movimento. Então esse daqui vai acelerar até um passar pelo outro, certo? Ok? Pronto. Então, agora atenção aqui ao seguinte. Nós precisamos adotar um referencial de movimento. Quando você tem um único móvel, é muito fácil de trabalhar, porque o próprio móvel é, vamos dizer assim, um referencial, certo? Então você usa aquele móvel como referencial. Agora aqui nós temos dois móveis, duas partículas. Então nós precisamos adotar um referencial de movimento para esse sistema de duas partículas, certo? Então, adotando um referencial, a gente pode pensar assim: eu vou adotar o referencial no carro A, certo? Então, esta posição aqui, inicial do carro A, lá no instante t0, é a posição S0. Isso significa o quê? Isso significa que tudo que tiver aqui para a direita desse referencial será positivo. E tudo que apontar para a direita também será positivo. Por isso, o nosso veículo B possui uma posição inicial de quanto? De 2.000 metros, ou seja, de 2 quilômetros. Essa posição inicial é positiva, porque o veículo está 2.000 metros à direita da origem do referencial adotado, que é o veículo A, no instante t0. E mais um detalhe: o veículo B está se movimentando para a esquerda. Se ele está se movimentando para a esquerda, ele está se movimentando com a velocidade que aponta contrária ao referencial positivo para a direita. Logo, esta velocidade é negativa, certo? Então, atenção a isso daí. É negativa por quê? Porque esse veículo está se movimentando para a esquerda, contrário ao referencial que a gente adotou lá no ponto A, e a gente adota, por convenção, tudo para a direita positivo. Tá claro isso, pessoal? Certo? Então, cuidado com isso. O veículo A, sem problema, né? O veículo A, ele tem uma velocidade positiva, porque ele está se movimentando para a direita, e uma aceleração positiva, porque ele está acelerando também para a direita durante um intervalo, né? Não vai acelerar infinitamente, certo? Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Bom, então tá aí. O S0A é 0, certo? Então, vamos anotar aqui essa informação, né? O S0A é 0 também, ok? Porque ele partiu da origem. E o S0B, né? Vou colocar aqui B, é de 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros. Beleza? Ótimo. Agora, a gente já pode começar a pensar em resolver esse exercício, certo? Então, a gente vai ter aí as equações que estarão disponíveis para resolver este exercício. Só que aqui a gente observa o seguinte, que o veículo A, né, que o carro A, ele desenvolve dois movimentos dentro do intervalo de estudo, né? Então, o carro A vai fazer o quê? Então, vamos enxergar o que o carro A faz aqui, né? Então, vou fazer um gráfico aqui para a gente enxergar melhor, certo? Então, aqui eu tenho a velocidade do carro A, expressa em metros por segundo, certo? E aqui eu tenho o tempo, expresso em segundos, tá bom? Beleza. Então, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai partir do repouso, isso é só para o carro A, tá? Ele vai partir do repouso, partindo do repouso, V0A igual a 0, né? Tá aí, por isso que ele parte do repouso. E aí o que vai acontecer? Esse veículo vai acelerar, né? Ele vai desenvolver um movimento de aceleração, né? Só que ele não vai acelerar infinitamente, né? Ele vai acelerar até chegar aonde?
até chegar nesse ponto aqui, ó, né? Quando a velocidade é de 27 metros por segundo. Não é isso? Isso acontece num determinado instante de tempo que eu não sei quanto vale. Ok? E depois disso, o que acontece? Depois disso, ele mantém a velocidade dele constante. Aí, certo? Então, o que acontece com esse veículo A é o quê? Que até um determinado instante de tempo, que a gente não sabe quanto vale, ele desenvolve um movimento uniformemente variado. Não é isso? Aí. E depois desse instante, ele estabiliza a velocidade dele numa velocidade constante de 27 metros por segundo, ou seja, a partir deste instante, que a gente não sabe quanto vale, a gente vai aprender a calcular já já, esse veículo estabiliza a velocidade dele e passa a desenvolver um movimento uniforme. Ok? Pronto. Então, isso é importantíssimo de entender. Essa interpretação é importantíssima de existir. Senão, não dá para resolver este exercício. Né? Então, agora, vamos pensar no seguinte. Como que a gente pode começar a resolver esse exercício? Bom, então, inicialmente, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu quero saber quanto tempo dura, entre aspas, esse movimento uniformemente variado do carro A. Para a gente entender quanto tempo dura esse movimento uniformemente variado, a gente vai precisar aplicar as equações do movimento uniformemente variado para o veículo A, certo? Então, eu vou copiar aqui as equações para a gente verificar qual a gente vai começar a utilizar. Ok, então aí estão as equações. Lembrando que nós estamos estudando somente esse trecho aqui do gráfico, por enquanto, tá? Beleza? Então vamos lá. Primeira equação, posição final e posição inicial. Nós temos informação de ΔS dentro desse intervalo do move aqui. A gente sabe quanto que o veículo percorreu até estabilizar a velocidade dele nesse ponto aqui? Não. Então essa informação é incógnita. V0 temos? Temos. Informação de tempo é incógnita, aceleração temos. Beleza, então nós não temos o ΔS nem o tempo. Então essa equação, tchau, está fora. Né? Essa equação aqui, V igual a V0 mais AT. Né? Então a equação, velocidade final, nós temos? Temos. Então a gente sabe que ao final do move, o veículo estabiliza a velocidade dele em 27 metros por segundo. Velocidade inicial, 0. A aceleração foi dada, certo? E o tempo, que é a incógnita, a gente resolve. Pronto, então essa equação aqui serve para a gente resolver essa primeira parte do exercício. Agora, a segunda equação, como fica? A terceira equação, desculpe, a equação de Torricelli, só para a gente verificar. Velocidade final, temos? Temos. Velocidade inicial, temos? Temos também. Aceleração, temos. O ΔS, a gente consegue descobrir. Inclusive, a gente vai usar também essa equação, certo? Então, nós vamos usar essas duas equações para obter informações importantes sobre esse move. Qual é a duração do move, ou seja, quanto tempo a gente vai demorar para completar esse movimento uniformemente variado, depois entrar em movimento uniforme, e quanto que o veículo vai ter andado em relação à origem, certo? Durante este move, certo? Então, essas duas equações são equações importantes para nós estudarmos esse trecho inicial do move. Bom, então vamos começar o cálculo, né? Então vamos lá. Equação da velocidade em função do tempo, né? Então fica lá, V é igual a V0 mais A vezes T. Eu vou colocar tudo indiciar aqui, né? Velocidade final de A vai ser igual a velocidade inicial de A e a aceleração de A tempo, certo? Pronto. Beleza? Então, essa é a equação da velocidade em função do tempo para esse trecho do move aqui. Então fica lá, velocidade final de A, 27. Velocidade inicial de A, 0, partiu do repouso. Acelera com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e eu quero saber em quanto tempo esse move se encerra, certo? Pronto, passo 2 dividindo debaixo do 27, vai dar um tempo de 13,5 segundos. Pronto.
Isso daqui é a duração do move do carro A. Certo? Ou seja, este instante aqui, agora a gente já sabe quanto vale. Né? Esse instante aqui vale 13,5 segundos. Certo? Depois do 13º segundo, esse veículo estabiliza a velocidade dele e entra em movimento uniforme. Né? Agora, uma outra informação importante. Quanto que esse veículo andou nesse tempo de 13,5 segundos? Né? A gente pode fazer esse cálculo usando a equação de Torricelli. Então, vamos lá. VA ao quadrado é igual a V0A ao quadrado mais 2 vezes a aceleração de A vezes o ΔS de A em move, não o ΔSA completo. Nós estamos estudando só o trecho de move. Né? Então fica lá, 27 ao quadrado é igual a 0 mais 2 vezes a aceleração, 2, vezes o ΔSA, que é a incógnita desta equação. Aí, certo? Então fica lá 27 ao quadrado e divide por 4. Então, o ΔSA vai ser de 182,25 metros. Pronto. Aí, pessoal. Então, estudamos o trecho em move, certo? Então, para a gente recapitular. Quanto tempo demorou o move do veículo A? 13,5 segundos. E quanto de percurso foi desenvolvido pelo veículo A nesse intervalo de move? 182,25 metros, certo? Então, isso daqui é o deslocamento durante o move do carro A. Beleza? Pronto. Tá aí. Então, agora a gente precisa ver qual estratégia a gente vai traçar, né? Então veja, pessoal, não foi só o veículo A que se movimentou nesse intervalo de 13,5 segundos, né? Então vamos pensar assim, vamos lá, vamos desenhar isso daqui. No instante t0, né? Então deixa eu desenhar aqui uma linha. Né? Então aqui era o instante t0, t igual a 0. Né? No instante t0, o veículo A estava na posição inicial, S0A igual a 0, não é isso? Beleza, e o veículo B estava onde? Estava na posição S0B igual a 2.000 metros, não é isso? Aí, então aqui 2 quilômetros, ou 2.000 metros. Beleza? Ok. Agora atenção. O que aconteceu com o carro A? O carro A partiu do repouso e desenvolveu um move, certo? Até chegar aqui num determinado ponto, certo? Então isso daqui é um move, movimento uniformemente variável. Beleza? Nesse move, ele se deslocou de 122,25 metros em relação à referência, certo? Beleza. Então aqui a gente vai ter um instante t igual a quanto? Esse aqui é um instante t igual a 13,5 segundos. Não é isso? Beleza. Agora, a gente não pode esquecer o quê? Que o carro B também andou nesse intervalo de tempo de 13,5 segundos. Andou para a esquerda, né? Agora, a gente vai ter que descobrir qual é a posição do carro B ao final desses 13,5 segundos. Para daí a gente concluir como a gente vai pensar em relação ao resto do exercício, certo? Então vamos lá. O veículo B desenvolvia o quê? O veículo B desenvolvia um movimento uniforme, não é isso? Então agora vamos para o veículo B. Então vamos estudar o movimento uniforme do carro B. Certo? Eu quero saber o seguinte. Esse carro B, né? Qual é a posição dele em relação à referência
ao final desses 13,5 segundos iniciais aí, certo? Então, eu escrevo assim, ó, que S é igual a S0 mais VT. Não é isso? Essa é a equação da posição em função do tempo para o movimento uniforme. Beleza? Legal. Então, agora eu vou escrever lá que o SB, a posição de B, vai ser igual à posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo, certo? Aí, beleza? Então agora vamos lembrar de uma coisa, né? O carro B, ele tinha lá uma posição inicial de 2.000 metros, então vamos colocar aqui, ó, S final de B é a incógnita, tá? Beleza. Vai ser igual ao S inicial de B, quanto que é? 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros, tá? A velocidade de B é negativa, né? Lembra? Por quê? Porque o veículo B está se movimentando para a esquerda, então é menos 20, certo? Vezes os 13,5 segundos, que é o intervalo de tempo que nós estamos considerando, que é o intervalo de tempo do move do carro A, né? Então eu quero saber qual é a posição final do carro B ao final desses 13,5 segundos, certo? Beleza. Então, vamos lá. O SB vai ser quanto? É só fazer esse cálculo aqui, eu já fiz previamente. Vai ser 1.730 metros, certo? Essa é a posição do carro B em relação à referência ao final dos iniciais 13,5 segundos. Ou seja, esse veículo B ele vai estar nessa posição aqui, ó, certo? Na posição, vou desenhar aqui, 1.730 metros, certo? Ou seja, agora, e tem um detalhe, né? Esse trecho aqui, né, que o veículo B desenvolveu daqui até aqui, foi em movimento uniforme, certo? Tá claro isso? Pronto. Então, agora, vamos pensar assim. Aqui eu tenho o veículo A nessa posição. Ó, tenho o veículo A aqui nessa posição. E o veículo B aqui nesta posição. Legal? Daqui para frente, todos os dois veículos vão desenvolver movimento uniforme. Concorda ou não? Aí, então, os dois veículos vão desenvolver movimento uniforme, cada um com a sua velocidade, desenvolvendo uma posição em relação à origem para um determinado, dependendo da sua condição. Ok? Então, vamos lá. Atenção. Aqui eu tenho o carro A nessa posição e o carro B nesta posição. Certo? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou zerar o cronômetro, entre aspas. Certo? Então, imagina que, dada essa condição, assim que o veículo A atingiu o movimento uniforme, certo? Assim que o veículo A chegou nessa condição aqui, ó, desse gráfico, eu fui lá e zerei o cronômetro novamente, entre aspas, certo? E agora, o que me interessa é isso aqui, ó, certo? Pronto. O que me interessa é isso daqui, é esse intervalo aqui, certo? Agora eu vou estudar, então, o que vai acontecer com o carro A em relação ao carro B e vice-versa, certo? Até a gente chegar no encontro. Bom, isso necessita um novo equacionamento dos dois veículos, certo? Então vamos pensar assim, ó. O veículo A, né? O carro A. Vou escrever uma equação para o carro A, que agora está em movimento uniforme. O move já passou, certo? Movimento uniforme agora é o movimento que está, entre aspas, mandando no carro A. Então vou escrever assim, que o SA vai ser igual ao S0A mais a velocidade A vezes o tempo, certo? Equação do move, tá? Então vou escrever assim, ó, que o SA, a posição do carro A, vai ser igual à posição inicial do carro A, que não é zero. A posição inicial do carro A era zero quando eu tinha T igual a zero. Agora imagina que o seu novo T0 é esse ponto aqui. Qual é a posição do carro A nesse ponto aqui? Acabamos de calcular.
182,25 metros. Né? Então, esse daqui vai ser o seu novo S0A, certo? Então, vou escrever aqui, 182,25, beleza? Mais a velocidade do carro A. Qual é a velocidade no qual ele estabiliza o movimento uniforme, né? E chega em movimento uniforme, já vimos isso aqui, 27 metros por segundo. Pronto. Então, aqui vai ser 27 vezes t. Pronto. Então, agora o que eu encontrei aqui? Uma equação da posição do carro A em função do tempo para o trecho de movimento uniforme. Ok? Beleza. Maravilha. Agora eu vou escrever uma equação para o carro B. Ok? Então, para o carro B, eu vou escrever a mesma equação. Só que eu vou colocar tudo índice B, né? SB é igual ao S0B mais a velocidade de B vezes o tempo. Beleza? Agora, atenção, nós estamos falando desse ponto aqui, né? Então, o S0B não é mais 2.000 quilômetros, né? Então, vamos escrever lá. Fica assim, ó, SB, que é a posição do carro B em função do tempo, vai ser igual ao S0B. Quanto que é o S0B? 1.730 metros, certo? Então, nesse instante 13,5 segundos, que é o nosso, entre aspas, novo T0, certo? Eu vou ter essa condição aqui, certo? Beleza. Menos a velocidade de B, quanto que era a velocidade de B? 20 metros por segundo. Lembra que é menos porque ele está se movimentando para a esquerda, contrário à nossa orientação, que é positiva para a direita, vezes t. Pronto, pessoal. Agora deixa eu tirar esse papel daqui. E agora vamos entender o seguinte. Quando que o carro A vai encontrar o carro B? Né? Então vamos lembrar, o carro A está aqui, certo? O carro B está aqui e vai ter uma hora que eles vão passar um pelo outro. Né? Nesse ponto aqui eu quero saber o que aconteceu. Então veja, o que acontece é, quando o carro A encontra o carro B, eles igualam as posições deles em relação à origem. Né? Então eu posso escrever a seguinte ideia. No encontro, né, quando um carro passa pelo outro, o SA vai ser igual ao SB, não é isso? Aí, a posição do carro A vai ser igual à posição do carro B, certo? Então, isso daqui é um pensamento importantíssimo, certo? Então, no encontro, acontece isso aqui. O SA igual ao SB. Isso significa o quê? Que para a gente encontrar o instante de encontro, basta a gente igualar as duas equações. Eu vou fazer assim, ó. SA é igual a SB. Vou copiar a equação SA aqui, ó. 182,25 mais 27t vai ser igual ao SB 1730 menos 20t. Pronto, pessoal. Sobrou uma única incógnita nessa equação, que é o tempo, certo? Então vamos resolver isso daí. Então vamos ficar assim, ó. Vai ficar lá 182,25. Vou passar o 1730 subtraindo. E o 27 eu vou passar subtraindo também. Então fica lá menos 20t, que já estava desse lado, e o menos 27t, que passou subtraindo, certo? Então, como vai ficar aqui esse cálculo? Então ficou lá, menos 1.547,75 vai ser igual a menos 47t, certo? Pronto, tá aí. Passo o menos 47 dividindo, quanto que dá? Dá um tempo de 32,93 segundos. Agora, cuidado, isso aqui não é a resposta final do exercício. Né? Então, a resposta final do exercício deve somar também os 13,5 segundos de duração do move, certo? Então, o veículo, desde o T0 inicial, demorou quanto tempo para encontrar o veículo B? Né? Então, isso daqui é o tempo
do veículo A em movimento uniforme, né? Então, o tempo total do veículo A, né, vai ser o tempo do veículo A em movimento uniformemente variado, mais o tempo do veículo A em movimento uniforme. Então, tá aí. O tempo do veículo A vai ser o tempo em move, que é 13,5 segundos, mais o tempo em movimento uniforme, que é de 32,93 segundos, que vai dar um tempo total de 46,43 segundos. Pronto. Esse é o tempo necessário para o veículo A encontrar o veículo B. Tempo total, desde o T0, certo? Tá claro isso? Bom, agora a gente precisa descobrir qual é o ΔS que o carro A desenvolveu em relação ao carro B, né? Desculpa, em relação à origem, para até chegar lá no carro B. Bom, então vamos pensar assim. Nesses 32,93 segundos, qual foi o percurso do carro A? Né? Qual é a posição do carro A? Então, eu vou escrever lá. SA é igual a S0A mais a velocidade VA vezes o tempo. Certo? Aí, equação do movimento uniforme para o carro A. Agora, o SA, né, vai tomar como S0 o 182,25 metros, né? Porque esse aqui é o novo S0, certo? Aí, mais a velocidade VA, que é de 27 metros por segundo, certo? Quando ela atinge o move, né? Quando o carro atinge o move, vezes este tempo aqui, ó. Esse é o tempo que foi desenvolvido em movimento uniforme, ok? Pronto. Então, 32,93 segundos. Pronto, daqui eu tiro a posição SA, eu já fiz o cálculo aqui previamente, dá 1071,36 metros. Ok? Pronto. Essa é a posição SA. Agora, atenção. Essa posição SA ela é medida em relação à origem, certo? Então, a resposta do exercício é essa aqui, certo? Aí, essa é a posição SA. Possivelmente você esteja pensando, né? Ah, mas eu não tenho que somar 182,25 nesse valor? Não, negativo, né? Então, vamos voltar aqui no nosso desenho, né? Então, eu tinha o que aqui, ó? Então, eu tinha a posição inicial, certo? Então, aqui eu tenho a origem, né? E o veículo andou em 13,5 segundos, 182,25 metros, certo? E andou mais um tanto em movimento uniforme, certo? Só que esse tanto que ele andou em movimento uniforme não vai ser esses 1071,36 metros, certo? Vai ser quanto? Vai ser 1071,36 metros menos isso. Tudo bem, mas essa não é a pergunta do exercício, né? O exercício pergunta lá qual é a posição do veículo A quando ele encontra o veículo B, ou seja, quanto que o veículo A tem que andar até encontrar o veículo B, que vai ser esse ponto aqui, certo? Aí, então isso tudo aqui, ó, certo? Tudo isso daqui, ó, toda essa distância aqui, vou rasurar um pouco aqui esse desenho, toda essa distância aqui equivale a esses 1071,36 metros. Pronto, certo? Uma parte foi percorrida em movimento uniformemente variado, isso já está levado em conta aqui na equação, quando a gente coloca o S0 com essa posição, né? Porque a partir daqui, né, de 182,25 metros, que o movimento passa a ser movimento uniforme, não é isso? Ok? Pronto. E aí ele encontra com o veículo B, certo? O que a gente pode fazer para ver se está certo, né? Fazer o cálculo do SB, para ver se dá, né? Então, vamos lá, verificando. Então, vamos fazer o cálculo do SB. Então, o SB é quanto? Né? Vamos pegar a equação do SB aqui, ó.
a equação original do SB. Tá? Pode ser essa daqui, ó. Aí. Então, eu posso escrever assim. SB é igual a S0B, que é 1730, menos 20T. Certo? Pronto. Então, a gente faz o cálculo do SB aqui, obviamente, usando só o trecho de movimento uniforme, descontado os 13,5 segundos. Né? Afinal, essa equação aqui leva em conta o S0B quando eu tenho lá os 13,5 segundos. Certo? Então, vamos lá. 1730 menos 20 vezes os 32,93 segundos. Tá aí. Então, vamos calcular o SB aqui, quanto dá. Tá aí, 1071,4 metros. Né? Que, considerando os arredondamentos e tal, tá dando igual a esse valor aqui, certo? Pronto, tá aí, 1071,4. Agora, se você falar assim, mas eu quero fazer o cálculo em relação ao S0 de 2000, sem problema, né? Você pode pensar assim, o SB é o quanto? É igual a 2000, né? Menos 20T, certo? Só que agora esse tempo vai contar o tempo total, né? Não só o tempo do movimento uniforme do veículo A, certo? Vai contar tudo isso aqui, ó, ok? Então o veículo B não mudou o movimento dele, né? O veículo B se movimentou durante todo o tempo aí em movimento uniforme, certo? Então agora, fazendo o cálculo com este tempo aqui, tem que dar a mesma coisa, quer ver? SB é igual a 2000 menos 20 vezes 46,43. Então vai dar a mesma coisa. Mesmos 1071,4 metros. Tá aí, pessoal. Certo? Então, está confirmado. Então, tudo é uma questão de aonde você está referenciando. Essa equação vale só para o trecho do movimento uniforme do carro A, certo? Essa equação leva em conta tudo. E não tem problema você usar essa equação, porque o carro B não mudou o movimento dele. Não teve transição de movimento uniformemente variado para um movimento uniforme como no carro A, certo? Então, esta verificação confirma a nossa resposta e está aí resolvido o exercício. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o exercício 3, um exercício um pouquinho mais complexo. Observe que eu usei aquele método que eu expliquei para vocês na aula 5.1, certo? Então esse método vai sempre te ajudar a chegar na resposta correta da maneira mais rápida possível, da forma mais organizada possível e também com a maior taxa de sucesso, né? Ok? Que eu acho que é isso que você quer. Não basta só resolver, tem que resolver certo. Legal? Então deixa seu like aí, compartilha. Mais para frente eu faço algumas aulas a mais aí de cinemática e é isso aí, galera. Falou, um grande abraço. Fiquem bem aí.